Vamos conversar agora com um especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Tudo bem, Arthur? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Muriel. Boa tarde. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Arthur, a gente viu uma correria por parte, inclusive, do Blue Sky. Eu lembro que quando acabou o Twitter aqui no Brasil, o dono do Blue Sky ficou trabalhando, utilizando uma fantasia de borboleta, trabalhou no fim de semana inteiro para atualizar e deixar da forma que os brasileiros gostavam, para ter algumas semelhanças. Ainda assim, eu sei que ainda não tem Trend Topics, que é algo que os brasileiros gostavam muito do Twitter, mas tem, por outro lado, Threads, que também já tem muitos pontos em comum com o Twitter. Só que aí, por outro lado, se o Twitter, estou falando Twitter aqui porque não me adaptei, mas se o X, o X, volta, aí vai ser interessante acompanhar o que vai acontecer, porque todo esse pessoal do Threads, do Blue Sky, vão se encontrar em uma única rede social. A gente pode realmente ver essa debandada, todo mundo voltando para o X ou não? Qual que é a sua avaliação como especialista? Olha, eu acho que uma boa parte volta, porque a tendência é que as contas permaneçam do jeito que estavam. E eu te diria que eu não ficaria surpreso se daqui a alguns meses, isso, claro, considerando que o X, o Twitter, de fato voltem aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, eu não ficaria surpreso se o volume de usuários até aumente, porque afinal de contas o assunto ganhou tamanha repercussão nas últimas semanas que eu acho que até pessoas que não estavam usando o X são capazes de voltar a usar ou começar a usar por essa curiosidade. O ser humano tem muito isso, esse senso de escassez. Então, eu acho que vai ter uma debandada, sim. Aquele famoso, já que eu não posso, então agora eu quero entrar, e aí todo mundo vai querer conhecer, né, o X. Agora, a gente pode esperar alguma mudança no X realmente, ou não necessariamente com esse retorno? Porque a gente, brasileiro, nunca teve uma rede social suspensa, né? De que forma e como é que a gente pode esperar esse retorno? Ou seja, os nossos perfis no Twitter, no X, eles vão estar intactos ou a gente vai ter que ter um perfil novo? Qual que é a tendência que você consegue acompanhar aí? Não, a tendência é que eles estejam mantidos. Então, o que pode acontecer, é claro que, num primeiro momento, as pessoas encontrem algumas estranhezas, porque alguns que deixaram de usar, possivelmente não voltem, né? Não voltem a postar e não encontrem lá determinados conteúdos, mas a tendência é que a plataforma mantenha. Até porque esses cadastros, eles são cadastros globais. Então, o fato da plataforma não estar disponível no país A ou B não quer dizer que a empresa vai lá e apaga esses registros, apaga as postagens e tudo mais. Então, a tendência é que volte a funcionar normalmente. E o que acontece é que o mundo inteiro está muito de olho nessa questão que está acontecendo no Brasil, porque pode abrir precedentes. Então, esse é até um dos motivos que estima-se que é porque o X está cooperando mais, até para não abrir uma brecha para receber essa montanha de multas aí também em outros países. Pois é, se a gente passar a analisar esse cenário, se realmente o X voltar, o que a gente pode falar que os brasileiros, mas que de modo geral as próprias empresas aprenderam o que aconteceu? A gente está falando de uma suspensão que nunca aconteceu em nenhuma rede social. O brasileiro que ama a rede social, e a gente sabe que a gente usa a rede social como ninguém, porque eu vi muito americano lá sentindo falta do brasileiro no Twitter, hein? No X. Especialmente os memes, os nossos momentos quinta série, né? Então, Exato. realmente, isso fez muita falta, né? Nos últimos dias eu escutei algumas pessoas falando, puxa, quando aconteceu tal situação, me senti sem o X para poder ir lá acompanhar os memes, né? Desesperador. Então, mas brincadeiras à parte, o X tem, claro, uma importância bastante grande e acabou se tornando uma arena, um fórum onde as comunicações e as discussões acontecem. Então, realmente é uma medida sem paralelo, uma medida extremamente dura, até por isso que ela ficou tão polêmica. E o X voltou a cooperar, principalmente por causa dessa, volto a dizer, por causa dessa punição financeira, especialmente em cima da Starlink. A cobertura global dá conta que começou a acontecer uma pressão por parte dos acionistas. É importante lembrar isso, que o X é uma empresa do Elon Musk, uma empresa de capital fechado. Ele faz o que quiser com a empresa. A Starlink não, é uma empresa listada em bolsa, faz parte da SpaceX, e aí os acionistas começaram a perguntar o porquê que a SpaceX está pagando multa no Brasil por causa da confusão com o X. Então, volto a dizer que tem aí um fator que, no final das contas, acho que o X está se dando conta que, enfim, é o que não conseguiria voltar a operar e poderia causar danos crescentes na Starlink.
Muito bem, Arthur Igreja, especialista em tecnologia, está sempre aqui com a gente, nos tirando as dúvidas principais sobre esse cenário de tecnologia mesmo. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação aqui e pela conversa nesse sábado. Obrigado, até a próxima. Até, obrigada.